Nós temos pendente a ata da 31ª sessão. Eu gostaria de colher a sugestão de Vossas Excelências. Foi repassada a minuta da ata para todos, com as correções. Acredito que foram identificadas algumas inconsistências que talvez não alterem a ideia principal da discussão. Eu gostaria de colher a opinião de vocês se a gente deve colocar para leitura e votação no dia de hoje. Senhor presidente, permita-me. Pois não. Excelência, parece-me que quem deu aso a esse adiamento fui eu. Eu só queria fazer um registro que a página 3 ficou uma dúvida sobre uma palavra que eu teria pronunciado, que não ficou inaudível. E eu tenho a ligeira impressão que só para ficar o registro, não precisa alterar o que já foi distribuído. Parece-me que o que eu falei foi o seguinte, entre aspas, é só sobre a fiscal, porque foi um processo em que se cuidava de uma representação que podia ser tanto da lei, quanto da transparência da lei, como a transparência fiscal propriamente dita. Foi só esse o fato que eu aventei, só para chamar a atenção para isso, mas que pelo texto e no contexto nada fica alterado. Eu só fazer esse registro e, por mim, pode sim ser submetida à votação, senhor presidente. Também colher a opinião de vocês, se a gente deve colocar para fazer uma leitura resumida, porque a ata é grande, ela é extensa. Faríamos apenas a leitura da ata resumida, com a aprovação dos processos, dos votos. Como Vossa Excelência desejar. Então, vou solicitar a coordenação de plenário para fazer a leitura da ata resumida. Não, é perfeitável. Ata da 31ª sessão ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 3 dias do mês de outubro do ano de 2018, às 10h15, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, reuniram-se os senhores conselheiros. Conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pela procuradora Estela de Barros Lima Mero Cavalcante. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Não houve matéria para a hora do expediente, passou-se para a ordem do dia. Relator, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 12079-2012, trata-se de aplicação de multa, aprovado o acórdão 999. TC 2853-2017, trata-se de aposentadoria, aprovada o acórdão 1000. TC 17346-2003, 12893-2015, 11.227/2014, 11.460/2009, 10.990/2004, tratam-se de solicitações, convênio, processo administrativo. Aprovadas resoluções 032 a 036, TC 304/2015, 14.243/2013, 9337/2010, adiados para a próxima sessão. TC 17346/2003, 10.990/2004, senhor conselheiro Rodrigo Siqueira, impedido de votar. Relator, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, TC 3710/2018, 2570/2011, entre outros relacionados com aplicações de multa e representação. Aprovados acórdão 1001 a 1008. No processo TC 8315/2018, da relatoria do senhor conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, todo o pronunciamento está na íntegra.
TC 2570/2011, relator originário, senhor conselheiro Anselmo Brito, voto vencido. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira, TC 3986/2014, voto vista. Trata-se de contrato. Aprovada a resolução 037. Todo o pronunciamento transcrito na íntegra. Não havendo processos a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima, no horário regimental. Em discussão, votação ata. Conselheiro Anselmo. De acordo, senhor presidente. Conselheira Ana Raquel. Senhor presidente, nessa sessão não está presente. Conselheiro Alberto. De acordo, senhor presidente. Aprovada. Senhores, desse modo fica facultada a palavra para quem dela queira fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso, eu faço aqui o registro, senhores, de que ou por conta de um problema na pauta, nós não tivemos nenhum processo pautado para o dia de hoje. Inclusive, nós tínhamos a inscrição do Dr. José André de Souza Barreto, OAB 6.907, para fazer sustentação oral no processo de número 13.754/2018, da relatoria da conselheira substituta Ana Raquel. Todavia, por conta deste problema que inviabilizou a publicação da pauta, nós não teríamos como fazer o julgamento desse processo no dia de hoje. Todavia, nós temos processos migrados da semana passada, de relatoria do conselheiro Alberto Pires,
para a sessão do dia de hoje, de modo que eu faço só pro forma, passo a palavra ao conselheiro Anselmo para relatar os processos que ele tem para relatar, caso tenha algum processo para relatar que tenha trazido em mesa. Excelências, reconheço o problema verificado junto à Corte de Contas, sendo assim, a minha pauta de hoje ela não teve a devida publicação, então assim fico impedido de fazer a relatoria de praxe, senhor presidente. Da mesma forma, eu não tenho processo para relatar, eu passo a palavra à conselheira Ana Raquel para relatar. Senhor presidente, pelos mesmos motivos, também não tem processo para relatar. Por fim, conselheiro Alberto para relatar. Senhor presidente, os conselheiros e conselheiras, Procurador do Ministério Público, doutora Estela, venho relatar processos de aposentadoria e pensão, todos do Instituto de Previdência Estadual, né, o Alagoas Previdência. Só um minuto, conselheiro. Me parece que todos os processos eu estou impedido, né? Exatamente. Então eu me declaro impedido e transmito a presidência ao conselheiro Anselmo para presidir o... Então, Não, excelência, a parte normal, fico aqui sem problema algum. Excelência, então, Vossa Excelência, com a palavra para a relatoria, conselheiro Alberto. Pois não. E faço, inclusive, venho relatar proposta de decisão para que os senhores conselheiros e conselheiras decidam a respeito, né, na forma da relatoria ordinária dos conselheiros substitutos. Então, inicialmente, relato aqui processo de pensão de número 2096 de 2015, cuja beneficiária é a senhora Leonice Arcanjo da Silva. Houve o parecer do Ministério Público, do Dr. Rodrigo, né, do impedimento. Pronto, pelo registro, né, e da mesma forma verifiquei que eles se encontram em condições de ser registrados, né, e voto no sentido de, proponho a decisão que seja registrado a concessão, também seja cientificado o gestor de Alagoas Previdência e remeter também a Alagoas Previdência. Passo a relatar também os processos agora de aposentadoria, todos também do Alagoas Previdência. O primeiro processo é o 9.914 de 2008. Interessado, senhora Ivanildes Lins Cerqueira. O cargo de orientadora educacional. Processo seguinte, o 9.834 de 2008. Interessada, a senhora Valdenita Machado da Silva. E o processo 13.509 de 2016. Interessada, a senhora Messejânia Luna Vasconcelos. Esses processos de aposentadoria são voluntária com proventes integrais. Passo agora à aposentadoria voluntária com proventes proporcionais, todos do Alagoas Previdência. Processo 5.508 de 2008. Interessado, senhor Jorge Vasconcelos de Oliveira, o cargo de professor. Passo agora ao processo de aposentadoria compulsória com proventes proporcionais. O processo 7.937 de 2011. Interessada, a senhora Angelita Alves da Silva, o cargo de oficial de apoio técnico da SEAGRE. E o processo de aposentadoria por invalidez, o número 12.105 de 2008, interessada a senhora Maria Eliane Feitosa de Araújo, professor da Secretaria de Educação. Todos os processos que acabei de relatar tiveram parecer do Ministério Público pelo registro, seguir os trâmites legais e regulamentares previstos e proponho que Vossa Excelência decidam registrar os atos aposentatórios e de pensão relatado, cientificar o
o Alagoas Previdência, assim como o órgão de origem, e, nos casos em que couber, realizar a compensação financeira entre os regimes previdenciários. Estas são as propostas de decisão que ora submeto aos senhores nesse grupo, senhor presidente. Do Ministério Público, da Ciência. Os outros todos já estavam, né? Já foram migrados para... Com a palavra o órgão ministerial. Como relatado, todos os processos têm parecer escrito do Ministério Público de Contas no sentido do registro dos atos e eu apenas reitero as manifestações. Em breve, né? Ok. Isso aqui é pensão. Pode, obrigado. Fazer o registro. Eu assumo. Então, em discussão e votação, conselheira Ana Raquel, como vota? Senhor presidente, me parece que foi informado agora que tem um processo que não pode ser votado dentro dos que foram lidos, é isso? Por quê? Que não foi passado para... Vossa Excelência, tem outros processos a relatar ainda, conselheiro? Tenho. Tem, né? Nenhum desses foi publicado na pauta que está publicada para o dia 14. Isso que você relatou agora. Todos eles foram publicados na semana passada. E migraram para ela. Migraram para cá, exatamente. O que eu pedi na sessão, eu solicitei adiamento e foi acatado. Tá, perfeitamente. Então, Excelência, como vota Vossa Excelência, conselheira Ana Raquel? De acordo com os votos do conselheiro Alberto. Eu também acompanho as propostas, os votos do conselheiro relator aprovados. Vossa Excelência continua com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Então, continuando a relatar as propostas de decisão, passo a relatar propostas de decisão todas do IPREV Maceió, né, do regime próprio do município de Maceió. Os de aposentadoria. Primeiramente, os de aposentadoria voluntária com proventos integrais. O processo 12.249 de 2009, interessada a senhora Vera Lúcia Guardiano de Lima Coutinho, professora da CEMED. Processo 14.545 de 2009, interessada a senhora Arenilda Bezerra Cavalcante, professora da CEMED. E o processo 31 de 2010, interessada a senhora Ana Maria Lima e Silva, também professora da CEMED. Esses três processos foram a aposentadoria voluntária com proventos integrais. Passo a relatar os processos de aposentadoria voluntária, sendo com proventos proporcionais, todos do IPREV. Processo 1883, 2016. Interessada a senhora Hermínia Firmino Marques, cargo de merendeira da CEMED. Processo 3.499, de 2010. Interessada a senhora Maria das Graças Souza Silva, também professora da CEMED. Passo a relatar agora a aposentadoria por invalidez permanente com proventos proporcionais. Trata-se do único processo 16.397, de 2014. A interessada a senhora Verônica Maria Souza Guimarães, o cargo de apoio administrativo na CEMED. E venho a relatar agora também do IPREV Maceió, uma única pensão. Processo trata-se do pensão por morte do processo 17.505 de 2014, cujo beneficiário é o Ailton Costa Maranhão. Todos esses processos tiveram parecer do Ministério Público favorável ao seu registro. Também verifiquei que foram seguidos todos os trâmites legais e regulamentares e, nesse sentido, eu proponho que Vossas Excelências decidam
né, registrá-los, assim como o da ciência, o órgão de origem, no caso IPREV Maceió, e também a devolução do processo administrativo ao respectivo ente previdenciário e, nos casos em que couber, realizar a compensação previdenciária. É assim que eu proponho a decisão, senhor presidente. Com a palavra, o órgão ministerial. Assim como nos processos anteriores, todos os que foram agora relatados têm também manifestação escrita do Ministério Público de Contas no sentido do registro dos autos, e eu reitero as manifestações. Em discussão e votação. Conselheira Ana Raquel. Voto pelo registro, senhor presidente. Eu também acompanho o relator. Aprovado. Sua Excelência, com a palavra. Senhor presidente, dando continuidade, passa a relatar agora o processo de aposentadoria voluntária oriundo do município de Porto Calvo. Trata-se do processo 1526 de 2007, cujo interessado é a senhora Neuza Soares da Silva Souza, uma aposentadoria voluntária. E, por último, o processo oriundo da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Norte, no município de Santa Luzia do Norte, é o processo 14375 de 2013. Trata-se de interessada a senhora Jacira Santos da Silva, uma aposentadoria voluntária. Todos esses processos tiveram um detalhe, aposentadoria voluntária com proventos proporcionais. E o primeiro, a aposentadoria voluntária com proventos integrais, o do município de Porto Calvo. Todos os processos tiveram parecer do Ministério Público pelo seu registro e seguiram os trâmites legais e regulamentares, e nesse sentido eu proponho a vossas excelências que registrem os respectivos atos, que sejam dados ciência os respectivos municípios e entes previdenciários, assim como seja realizada a compensação financeira quando couber e a devolução do processo original aos respectivos entes municipais, no caso, município de Santa Luzia do Norte e de Porto Calvo. É assim como eu proponho a decisão, senhor presidente, senhores conselheiros e conselheira. Com a palavra, o órgão ministerial. Eu reitero as manifestações pelo registro dos atos. Em discussão e votação. Como vota a conselheira Ana Raquel. Eu voto nos termos das propostas de decisão do conselheiro Alberto. Também o acompanho. Aprovado. Excelência. Senhor presidente, encerrada a minha pauta por hoje. Excelência, antes do encerramento definitivo de sua relatoria, parece-me que surgiu aqui uma dúvida quanto ao processo de número 79... 73, né? 7937 de 2011. 7, Eu queria pedir à coordenação de plenário que certificasse qual seria o processo e a razão da dúvida. Senhor presidente, a coordenadora de atas está dando uma verificada ali com a nossa Exatamente. assessora. Vamos ver se ele foi ou não pautado, né? Peço a Se não foi, paciência de vossas excelências para a gente. peço escudas, né, para faça a retirada de pauta. Isso. Não está, foi conferir no diário. E realmente não foi, só, exceto esse, o 7937. Não foi pautado, 2011. né? Isso, Então, não foi publicado. Senhor presidente, Pois não, excelência. peço desculpas pela falha e faço então a retirada de pauta do processo para que seja pautado para um outro momento. Doutor Rodrigo, doutora Estela, apesar de você não ter impedido, mas a explicação é que quando foi adiada a pauta, o processo não tinha sido pautado. Por essa razão está sendo retirado de pauta para que Ele foi relatado hoje? Esse o processo? relatado hoje sem ter sido pautado, adiado, mas não foi pautado na época do adiamento, do pedido de adiamento. Deixa eu só explicar um detalhe. Quando do pedido de adiamento, tinha um rol de processos e esse não se encontrava. Esse foi incluído nesta pauta agora.
Entende? Então, como essa pauta ficou prejudicada por conta da publicação, ele realmente não poderia ter sido publicado. Estava, ou seja, na pauta, mas não havia sido publicado, que é no Diário Oficial. Então, é o que é o correto. Mas Vossa Excelência relatou? Relatei, Relator. e aí estou pedindo... A gente está aqui fazendo a retificação Retificação. do procedimento. O meu questionamento seria somente esse, que tendo sido levado a julgamento já efetivamente, não seria uma mera retirada de pauta. Né? Teria de Foi haver... proclamado o resultado? Foi proclamado o resultado. Foi. Foi a primeira leva. Mas eu acredito que ainda não, definitivamente, não tem encerrado a relatoria do conselheiro. Eu acho que ele... É porque o eu CPC, tenho esse procedimento, né? o CPC ele fala que até a proclamação do resultado, o relator ele pode Isso, mas ele... rever seu posicionamento, né? Não foi identificado isso antes, né? Não foi. Seria o caso de nulidade realmente após a proclamação e interposição de recurso, né? Eu acredito que procedimentalmente, com essa informação, acho que o Ministério... Mas sendo uma questão de nulidade, ela pode ser reconhecida de ofício. Não é? Não teria necessidade da interposição de um recurso para reconhecer uma nulidade que já foi detectada pelo próprio... Aí a gente entra no aspecto do recurso de ofício, que foi debatido na sessão de Mas ontem não seria um também. recurso de ofício, seria uma declaração de nulidade, Mas a por uma questão de ordem pública. Não é uma discordância sobre o mérito. É uma questão de ordem pública que determina a nulidade do julgamento. Então, ele pode ser reconhecido de E ofício. tem um segundo aspecto aí. Esse processo também eu estaria impedido nesse Também. processo. Estaria também. Todos Vossa Excelência está impedido. Eu tenho um entendimento de quando há o julgamento, ocorre uma preclusão pro judicato, né? O juiz Estou ele entendendo. não pode rever seu posicionamento. O julgamento ele é algo sagrado e essa preclusão ela atinge todo e qualquer ato do julgador no que se refere àquele processo. Ele pode até voltar a reapreciar desde que haja uma interposição de um recurso, né? E aí a gente entra naquele aspecto do recurso de ofício, se ele é permitido ou não, essa dúvida que existe a partir da leitura do nosso regimento interno. Eu, particularmente, entendo que não é possível interpor recurso de ofício, né? A leitura que eu extraio mas a gente está aqui convivendo num colegiado e vai prevalecer o entendimento do colegiado. Excelência, eu tenho essa impressão que Vossa Excelência está correto nas suas alegações, mas o caso aqui, o processo ele não mais nem poderia ser retirado de pauta, né? Verdade. Eu acredito que, apesar de estar presidindo a sessão, acho que me faleceria competência para também individualmente tomar qualquer providência em decisão já proclamada pelo órgão colegiado. Eu até acredito que qualquer providência, até por uma questão de se respeitar questões de ordem pública, ou seria tomada pelo próprio relator, ou através do órgão ministerial, como, vamos dizer, aquele que tem a competência vamos dizer, maiúscula de preservação da legalidade dos julgamentos. Esse é meu entendimento. Eu só para complementar tudo que foi discutido aqui na sessão, eu vou fazer a leitura do artigo 941 do CPC, que a gente usaria subsidiariamente. Caput. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator, ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor. Ponto. Parágrafo 1º, que é o mais importante para a gente. O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído. Então, nós temos dois
2 regramentos. Né, E um desses a gente desobedece de forma absurda. Absurdo. A última parte. É porque alguns conselheiros já votaram Isso, a e gente- aí é substituído e vota novamente. Exatamente. A gente tem uma prática aqui que acaba, Exatamente. no tribunal, acaba indo de encontro ao parágrafo 1º, parte final do parágrafo 1º. Eu só acho que, no caso, não seria a hipótese de alteração de voto. Foi um julgamento que foi concluído, foi detectado pela coordenação do plenário uma nulidade, e a nulidade ela pode ser reconhecida de ofício. A nulidade ela não é uma anulação. A nulidade é um vício que já macula a decisão e que ela só vai ser reconhecida, é uma decisão declaratória. A nulidade existe, foi reconhecida e ela pode ser reconhecida ex officio pelo julgador. Assim como nós vemos no judiciário uma nulidade numa sentença que pode ser reconhecida ex officio pelo próprio julgador. Mas, assim, esse é o meu entendimento, né? Eu coloco Doutora Estela. só para Senhor enriquecer Pois não, mais excelência. a discussão. Coincidentemente, né, senhor presidente, essa discussão ocorreu ontem, até por um outro motivo, né? Mas, enfim, que eu também verifico o que se é de ofício, então necessariamente não precisaria ter um recurso formal, né? Que é nulidade, que é coisa pública, né? Agora, ainda assim, no caso, várias vezes, inclusive, o Ministério Público ofertou parecer oral, por exemplo, né? Então, eu não sei, senhor presidente, digo assim, até porque o processo tem que ter muito mais a finalidade do que a forma, né? E nós estamos, então, a questão da flexibilização, mas, como Vossa Excelência disse, também não posso flexibilizar demais, porque senão nós não temos Tem que estar dentro de uma- compromete uma um pouco a multa, segurança né? jurídica, não é isso, né? Então, tem que saber comprometeria- essa trilha, né? Então, no caso, eu acredito, né, vendo essas proporcionalidades aí, que o parecer do Ministério oral, né, da Procuradora do Ministério Público reconhecendo essa nulidade, seria o suficiente para que o colegiado reconheça de ofício essa nulidade. Mas os senhores é que decidem, né? Eu estou aqui com proposta de decisão. Eu gostaria de ofertar. Mas eu acho a impressão que quando essa questão ela já está, ela não tem dúvida da existência, mas eu mesmo presidindo, para mim, faleceria a competência. Acho que qualquer ato já posterior, não sei se nessa sessão ainda, advinda do próprio relator, seja aqui solicitando uma intervenção ministerial ou partindo dele, o pleno vir a se manifestar a respeito. Eu entendo tudo, Raquel. Eu quero só entender essa sua proposta, porque eu acho que a do conselheiro Alberto De se resolver a a mais situação factível, sim, logo. pela própria manifestação que já houve da procuradora Estela, que seja colocada em votação a nulidade do processo e depois ele repauta esse processo. Não vejo necessidade de que essa nulidade seja reconhecida apenas pelo relator. Até porque você nem você é o relator. Eu acho que está colocada, todos nós estamos cientes da nulidade, não vejo necessidade de que seja reconhecida apenas pelo relator. Sendo uma nulidade de um julgamento, acho que o mais correto seria o reconhecimento pelo órgão julgador, né? Então, Não se trata mais, não é por não se tratar mais de um ato do relator perfeito. de ser trazido para a Câmara. Excelência, assim, dessa forma, nesse consenso, também tenho dúvidas desse procedimento, mas conforme for, se ele também restar com algum vício, pode ser posteriormente corrigido. Sendo assim, com relação especificamente a este processo, com a identificação da nulidade, com o reconhecimento, inclusive, pelo relator originário, eu aqui novamente submeto à votação no intuito de se preservar a legalidade do julgamento.
Não sei se seria o procedimento mais adequado, mas Vossas Excelências, com mais vagar, verificando algum vício procedimental, também pode ser corrigido. Sendo assim, Vossa Excelência, o relator originário com a palavra, e eu faria a colheita dos votos na mesma sequência. Perfeito. Senhor presidente, então, eu proponho que Vossas Excelências decidam pela nulidade do processo relatado, o processo 7.937/2011. Do julgamento, né? Do julgamento, Isso. relatado o julgamento, que rescindo, né, esse acórdão. Perfeito. Do julgamento 7.937/2011, em razão da nulidade da falta da publicidade adequada, né? E a partir, inclusive, do parecer oral, né, do meu Ministério Público, doutora Estela. É assim como eu proponho a decisão para os senhores e as senhoras. Sendo assim, eu gostaria de franquear a palavra ao Ministério Público para qualquer acréscimo. Não tenho nenhum acréscimo. Mantidas as manifestações ministeriais, em discussão e votação. Conselheira Raquel. Eu voto no mesmo sentido, senhor presidente. Excelências, constatada essa situação visando respeitar a ordem pública, eu acompanho também a solicitação posterior feita pelo relator originário. Desta forma, está declarada a nulidade do julgamento do processo ora referido e com as providências eventuais a serem tomadas. Excelência, com a palavra. Senhor presidente, sem mais processos para hoje. Encerrada a relatoria do senhor Alberto. Senhor presidente, com a palavra. Senhores, encerrada a pauta do dia, fica facultada a palavra para quem dela queira fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso, declaro encerrada a sessão.